Na parte da manhã eu gosto de dar uma lida, uma relida, eu gosto de dar uma estudada, e fiz umas outras anotações. E o texto, o tema de mais tarde é o tema, seria o tema do domingo passado, que é somente Lucas. Qual é o tema? Somente Lucas. Claro que isso é o apóstolo Paulo citando na sua última narrativa registrada, e que fala a respeito de que somente Lucas ficou comigo, tá? Então eu quero falar um pouquinho sobre isso e quero mostrar algumas coisas que eu tenho certeza que serão peculiares no seu dia a dia, na sua vida, mas não vou te adiantar mais do que isso. Então somente Lucas é o tema da mensagem de mais tarde. Convido você a estar conosco, não falte, e eu tenho certeza absoluta que vai abençoar a sua vida por demais, tá bom? No mais, eu quero ficar com você com esse texto em Atos, que é escrito por Lucas, né? Enviado a Teófilo. Então Lucas tem uma participação ímpar em Atos. Inclusive, falando sobre isso, tanto o Evangelho de Lucas quanto Atos é a maior obra escrita por alguém, tá, gente? Registrada na Bíblia, ok? No Novo Testamento, é claro, tá? Claro que o Pentateuco por Moisés, mas que são os 5 primeiros livros da Bíblia, mas Lucas, o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mais ou menos em torno de 50 anos após o nascimento de Cristo, né? Mais ou menos escrito no momento em que o apóstolo Paulo esteve preso durante 2 anos. Então, mais algumas coisas a gente vai te dar no culto da noite, e vai te enriquecer e vai abençoar a sua vida, tá bom? Mas tanto o Evangelho de Lucas somado com Atos é a maior obra registrada por um único homem, ok? O restante é fatiado e tal, mas a visão de Lucas é incrível. E Atos no capítulo 3, ele vai narrar isso, né? Ele vai dizer que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um coxo de nascença, o qual o punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, ou seja, fitando os olhos juntamente com João, ele diz assim: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro vira e diz assim: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. É tão firme isso, né? Anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Até aqui, em nome de Jesus, eu espero ser instrumento de Deus para a sua vida. É interessante a Bíblia, na questão das parcerias, né? Jesus mesmo vai dizer: e vão de 2 em 2 e preguem o Evangelho. E isso foi muito importante, porque João fazia parte da vida de Pedro, desde o iniciozinho. Para você ter noção, eles eram sócios na pesca, e depois de sócios na pesca, eles vão preparar a última ceia antes da crucificação de Cristo. E depois disso, pastor, depois eles vão correr juntos. Está citado lá em Atos, no capítulo número 20, no Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo de número 7 em diante, né? Eles vão correr juntos até chegar no túmulo para ver Jesus, e vão ver que Jesus já não estava lá, e que havia um lenço dobrado à parte. Então eles viviam em plenitude de espírito. Pedro e João viviam em plenitude de espírito. É claro que quando você olha Pedro, você vai entender Pedro como um agente de fé, de ousadia. E quando você vai olhar para João, você vai olhar alguém que o que o regia era o amor.
Então você imagina que agora esse coxo, ao receber de um lado a mão de Pedro e do outro a mão de João, ele vai ser impactado com fé e com amor. Tudo aquilo que um ser humano precisa para seguir a sua vida, para que de fato sofra o processo de metanoia, o processo de transformação, que seja injetado em nós muita fé, mas que possamos também desenvolver o amor de Cristo, que com certeza está sobre nós. Quando você se depara com esse coxo, a analogia desse texto se refere à queda de Adão. Olha que coisa interessante, olha que coisa magnífica. Então quando você olha para o coxo, que era um coxo de nascença, alguém que já nasce com uma deficiência, você vai entender que esse texto também se refere à queda de Adão, e que agora o Senhor precisaria enviar o seu próprio filho para poder levantar o caído. Então a instrumentalização de Pedro e de João aqui, na representação de Cristo, é de levantar o caído. É o mesmo de João 3,16, porque Deus ofereceu-nos o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse e obtivesse a vida eterna. Então quando João é instrumento para o coxo, na verdade é a representação de que Cristo é um instrumento para nós, para nos erguermos. Eu não sei se você sabe, mas principalmente no nosso meio, a gente bate muito na questão da palavra religião, religiosos, os religiosos da época, mas religião vem do religare no grego. O que significa essa palavra, pastor? Religare. Religare significa que aquele que caiu, viria um outro para religar a terra novamente com o céu. Você está entendendo? Então Cristo vem para promover o religare, a verdadeira religião, religar novamente a terra. Tudo que havia sido perdido agora está sendo reconquistado por Cristo para todo sempre. Diferente de Adão, ele já não poderia sofrer a queda que Adão sofreu. Por quê? Porque se tratava de uma divindade, ou se trata de uma divindade, que é o próprio Cristo. Então quando você olha Atos 3, no verso número 2, e você se depara com um coxo de nascença, deixa eu voltar a te falar sobre isso, é uma referência daquele que havia caído. Ou seja, a partir da queda de Adão, nós vivemos dali por diante como alguém que estivesse caído, que não pudesse se levantar, exceto por meio de alguém que o levantasse, que tivesse autoridade suficiente para o levantar. Então Pedro e João aqui é essa referência, por isso o texto é tão poderoso, por isso esse texto, a aplicação dele é tão importante. Pedro vira e diz assim: olha, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Aleluia. Isso é importante para todo cristão maduro, irmãos. Não é, desculpa, não é por meia boca, é para o cristão maduro. O cristão maduro, ele entende que Deus não vai te dar muitas das vezes o que você quer, mas Ele tem tudo aquilo que você precisa. Aleluia. E naquilo que você precisa, Ele te mostra que é o suficiente para te manter de pé, para te erguer, para te alimentar, para te, sabe, para que você seja instrumento para outras pessoas. E às vezes você olha e diz assim: mas eu não tenho o que eu gostaria, mas eu quero poder te apresentar um Cristo que te dá o que você precisa, sabe? Então, quando Pedro diz assim: não possuo nem prata e nem ouro, aquilo que você está me pedindo eu não tenho, aquilo que você está me pedindo eu não possuo, até porque o que eu possuo não é meu. Você sabe qual é a diferença de dom e de ministério? Ministério, ele é seu, dado por Deus. Aí os 5 ministérios na igreja, né, instituído, aí nós vamos ver o apóstolo, o pastor, o mestre, o profeta e o evangelista. São os 5 ministérios. O que significa isso? Significa que eu perco o meu nome quando Deus me concede um ministério. Você quer ver? Você vai chegar no gabinete e você não vai me chamar de Alexandre,
você vai me chamar de pastor, mas cadê meu nome? Eu peco, porque o ministério vai me sobrepor. Ele é mais importante que meu nome, ele é mais importante de tudo que eu fiz, de tudo que eu já vivi, ele é mais importante que tudo. Então quando você olha, você diz: pastor, olha que coisa. Só que junto com essa palavra, que parece ser uma palavra que é só de honra, tem as incumbências do ministério. Existem todas existe o ônus e existe o bônus, irmãos. Não existe bônus sem ônus, não existe ônus sem bônus. Aí, mas é lindo demais o dia que eu fui ordenado ao ministério pastoral, mas daí por diante agora vem os ônus, vem aquilo. Charles Spurgeon, ele é interpelado por um pastor, um novo pastor, um cara novo, e ele, que é um pregador inglês, Charles Spurgeon, e esse pregador vira para esse pastor, vira para ele e diz assim: eu estou muito insatisfeito, muito triste. Aí ele pergunta para esse pastor: por que você está triste? Aí ele: pastor, porque a igreja não cresce. Aí ele olha para esse pastor, aí Charles pergunta para ele assim: mas quantas ovelhas você possui? Aí esse cara vira e diz assim, esse pastor novo, diz assim: 100 ovelhas tem lá no rebanho da igreja. Aí Charles olha nos olhos daquele moço e diz assim: tu já reparou que você vai ter que um dia prestar conta de 100 ovelhas? Tu já reparou que aquilo que você considera pouco, na verdade é muito diante de Deus? Você entende quando a parábola das 100 ovelhas falam a respeito de 100, desse número, mostrando que a partir de 100 fica muito difícil para um pastor pastorear uma igreja. Daí por diante ele vai precisar de outros pastores, de outras pessoas para ajudar a pastorear, que aquilo que passa de 100 complica demais. E por isso, e ainda tem Jesus tratando com 12, olha que coisa. Alguns vão dizer que para um pastor que ser eficiente, ele só vai dar conta de 12, olha que coisa, com eficiência. O que passar disso vai ficar e vai deixar a desejar. Olha que coisa. Mas nós pastores não queremos esse negócio de dizer assim: não, eu quero a igrejinha meia dúzia. Que nada, irmãos, eu não comprei 1000 cadeiras para ter meia dúzia. Você está entendendo? Diga amém. Eu comprei 1000 cadeiras porque eu entendi que nos daria condições, ou Deus pode enviar pessoas. Você também crê nisso? Diga amém. E a hora que ele enviar, não se preocupa não, tem cadeira e tem trabalhador suficiente para a gente espalhar cadeira na igreja. É isso. Então essa é a importância de nós notarmos. Pedro vai dizer assim: não possuo. Por que eu não possuo? Porque ministério é isso. Ministério é dado por Deus, é seu. Um exemplo, eu costumo dizer, né? Isso não é bíblico, é o evangelho do pastor Alexandre, que não está na Bíblia. Eu costumo dizer que pastor não desliga telefone. O que eu disse? Não desliga telefone, brother. Desculpa o brother, só diminui um pouquinho só. Mas tá bom assim, tá bom nessa vibe. Pastor não desliga telefone. Por que eu entendo que não se desliga telefone? Porque a qualquer momento pode vir uma ligação, doutor Andrade. Alguém dizendo assim: ó, eu vou fazer uma última tentativa aqui antes de tirar a minha vida. Eu vou. Imagina, você liga para o pastor, o telefone irmãos, pode ser que eu esteja dormindo e vai levar um tempo para atender. Pode acontecer isso? Pode. Mas eu quero te dizer que se você entrar em contato comigo 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, não importa, amanhã, não importa, vai ter uma hora que teu pastor insista. Não atendeu agora, pode insistir, porque eu vou te atender em nome de Jesus. Mas é porque eu sou perfeito? Não. É porque eu entendi que o que me foi concedido, existe ônus e bônus. Existem compromissos que são feitos com Deus. Não é com você, é com Deus. Isso é que nos importa. Porque nos momentos mais impróprios pode ser que você necessite. E se você precisar, entre em contato. Agora deixa eu pedir uma coisa para você, por favor. A gente não é perfeito, nós não somos perfeitos. Então, sabe, nos procure, informe a sua demanda, informe o que está no teu coração, e a gente vai tentar aqui. Agora, dom, repita comigo: dom. Dom é dado gratuitamente por Deus. Mas como assim dado, pastor? Nos são emprestados. Dons
são concedidos, mas pertencem ao Senhor. Ele vai me confiar os seus dons. Mas quando que Ele vai me usar nos dons? Quando Ele quiser me usar nos dons. O apóstolo Paulo vai dizer assim: buscai os melhores dons. Então eu posso buscar, eu quero o dom de cura, busque por ele. Eu quero o dom de discernimento de espírito, busque por ele, sabe? E aí, à medida que você busca, o Senhor vai se encarregando de lhe dar dons. Mas dons são diferentes de ministério. Ministério te é dado, é seu. Posso ir além? Que você diga assim: eu não vou me escandalizar, pastor. Pode ser que o camarada caia, irmãos, mas o que lhe foi dado é dele. Davi, numa investida contra Saul, seus oficiais disseram: Senhor, vamos lá, vamos matar o rei, essa é a oportunidade que nós temos. Aí Davi disse: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Mas ele já sabia que Deus havia rejeitado Saul, mas ele não se vê apto para tocar no ungido de Deus. Ministério, isso é sério. E não se preocupe, porque aquele que recebe o ministério um dia vai ser cobrado daquele que lhe deu o ministério. Às vezes a gente fica muito preocupado em dizer: mas a mão, não se preocupa, Deus não erra, Deus não falha, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. É Ele que dá, é Ele que tira, é Ele que dá fôlego de vida, é Ele que tira fôlego de vida, Ele é o Senhor. Agora, dom, eu preciso fazer uma manutenção, e Ele nos concede. Sabe o que Pedro está dizendo assim? Eu não possuo. Ele está dizendo porque o que eu possuo não é meu, foi me dado por Deus, foi me concedido, foi me emprestado. Então o que eu possuo pertence ao Espírito Santo. O que eu possuo eu posso te dar. O que você quer eu não tenho para te dar, mas o que eu possuo, eu posso te dar. Mas o versículo de número 1 do capítulo 3, olha o que diz o texto, versículo 1, que Pedro, me ajuda a ler, vamos lá. Pedro, o que eles fizeram? Aí o versículo 2, era levado, me ajuda, vai, um homem coxo, o qual... Vamos lá, porta do templo. Qual era o nome da porta do templo? Chamado Formosa. Essa porta, é muito interessante falar sobre ela, porque ela foi doada por um judeu chamado Nicanor. Essa porta, ela era de bronze, e ela excedia, porque eu estou falando de um pavilhão aonde pelo menos contava-se com outras 9 portas grandes. Alguns vão dizer que tinham portas de 9 metros por 5. Olha que coisa. E que a porta principal, ela media 25 metros por 21. Coisa louca. Mas que a porta formosa, feita de bronze, excedia em exuberância todas as portas de prata e de ouro. E alguns ficam se perguntando por que o bronze excedia a prata e excedia o ouro. Por que ela era mais bonita que a prata e mais bonita que o ouro? E aí há uma linha teológica que vai dizer porque ela foi doada e as outras foram compradas. Você já reparou que aquilo que é doado, você já reparou que melhor é dar do que receber? Você já reparou que doar lhe concede acessos? Que quando você doa o seu tempo, doa o seu melhor, doa a sua vida, lhe concede acessos, sabe? Faz com que portas se abram onde não há portas. Faz com que milagres aconteçam aonde vai ficar notório e visível que o que está acontecendo é um milagre, é algo sobrenatural.
Paulo virando para a igreja de Corinto, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pastor, do que se refere, do que se trata esse texto? Bem, quando ele diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem, é claro que ele está falando de uma vida de uma vida na eternidade. Mas uma vida na eternidade não começa na eternidade, irmãos. Uma vida na eternidade começa com homens e mulheres de Deus que decidiram por Cristo, que optaram por Jesus aqui, que reconheceram Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, como alguém que é mais importante que tudo na tua história. Então começa aqui, começa com alguém que vai dizer: Senhor, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu tenho o Senhor como o meu tudo, o meu alfa, o meu ômega. Há uma canção muito antiga que eu não vou cantar, que diz que tu és o arrimo da minha sorte. Que coisa! Sabe, é você olhar para isso, é você ser impactado por isso. É uma palavra. Eu ouvi um testemunho de um dos nossos trabalhadores. Márcio contou um testemunho do que houve com ele, de uma semente que a esposa fez. Ela, sem estar trabalhando por enquanto, ela pegou 2 envelopes aqui, representando uma oferta de R$50, mas não tinha recurso nenhum. Aí de repente surgiu alguém que estava devendo. O Márcio, que é o esposo, aí ele foi lá, puxou o valor e disse: vai lá, compra o voto em nome de Jesus, mostrando que os dois são um só em Cristo, sabe, irmãos? Ela pega o envelope, não importa de onde o recurso vai chegar nas mãos dela. Aí o esposo foi lá e entregou. Aí ele falou: pastor, dei entrada na aposentadoria. Fui lá e já havia dado entrada coisa de uns 3 meses atrás, mas havia recebido uma informação que é algo muito demorado, que vai entrar numa fila de espera imensa. Aí ele falou assim: pastor, se emocionou ali, chorou. Ela cumpriu o voto na terça, quando foi na sexta, chegou o documento lá em casa. Aleluia! Dizendo foi aprovado, sabe? Você tem noção que dar é muito mais importante que receber? Você tem noção que quando você faz, Deus promove, Deus abre, Deus... Hoje eu não tenho para dar, mas a tua vida não é pautada no que você oferece hoje tão somente, mas sim naquilo que você já ofereceu lá atrás. Sabe o que diz? Diz que Jó era temente, reto ao Senhor, tinha 7 filhos homens, 3 mulheres. Aí de repente ele vai perder tudo, mostrando que a bonança vem na frente da escassez, irmãos. Quer que eu te prove outro texto? Os sonhos de José: 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí as magras engoliam as gordas, mostrando que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Agora, aí ele fala das espigas, né? E aí as espigas mirradas comeram as espigas boas. Perdão, do sonho não de José, mas do sonho de Faraó. Desculpa, aqui o meu erro. O sonho de José é outro. E aí mostra isso, porque José que vai decifrar o sonho de Faraó. Faraó tem esses sonhos, sabe, que é chamado de duplicidade. São sonhos diferentes com o mesmo entendimento. E ninguém conseguia revelar a Faraó, nem os seus mais sábios homens conseguiam revelar a ele. E aí vem José dizendo para ele: meu senhor, o que vai acontecer é que haverão 7 anos de abundância. E 7 anos, se nós juntarmos no celeiro espiritual, se nós formos lá e juntarmos no celeiro, olha, nós vamos ter não só para nós, mas para sustentar o mundo todo.
Sabe o que Deus está dizendo? De que algumas coisas que você fez foram juntadas no celeiro espiritual, para no dia da tua dificuldade, você abrir o celeiro espiritual e dizer: Deus, hoje eu não tenho. Aí Deus olha para você e diz: não se preocupa não, filho, não se preocupa não, filha, vai lá no celeiro espiritual, porque tu não tem, mas eu quero te dizer que as tuas atitudes juntaram no mundo espiritual. Aí tu vai lá no celeiro espiritual e tira o que você precisa, o que você necessita. É um Deus dizendo: eu não esqueço de nada do que você fez. É um Deus dizendo, são aquelas vitórias que recaem sobre nós e nós nos perguntamos: mas Senhor, por que eu estou vivendo esse tempo assim? Aí Deus olha para você e diz assim: você está vivendo esse tempo porque você semeou lá atrás. Você tem tido um cuidado dado por mim porque você semeou. E Nicanor foi esse que mandou construir uma porta reluzente, exuberante, de bronze. De repente Nicanor olha para a sua situação e a sua possibilidade. Ele diz assim: bem, aqui também existem portas de prata e de ouro. Eu não posso com a prata nem com o ouro, mas eu posso com bronze. Com o que você pode? Com o que você tem podido? Não é a prata, não é o ouro, mas tem bronze aí. Qual é o teu melhor? Isso fez com que a Porta Formosa se tornasse a mais exuberante das portas. E por ser a mais exuberante, e pelo local em que ela estava, guarda isso no teu coração. Por ser a mais exuberante, pelo local em que ela havia sido posta, trazia consigo os coxos, os desprovidos, os necessitados. Para quê, pastor? Para esmolar. Para quê que eu falei? Então você entende que a porta era chamada de Formosa, mas não tinha nada de formosa. Isso é o que, pastor? Uma ironia da vida. Tem gente que pensa assim: pastor, eu vivo uma ironia da vida, porque era para ser e não sou, era para estar e não estou, era para possuir e não possuo, era para viver e não vivo, era para ter paz e de repente estou em meio à guerra. Deixa eu falar uma coisa para você, para acalentar o teu coração. Eu falei isso esses dias e quero voltar a repetir. Quando você vira para alguém e diz Shalom, qual foi a palavra? Shalom. Vamos lá, com mais fé. Shalom. Você está dizendo que haja paz mesmo em meio a guerras. Que você possa estar cercado de uma paz mesmo que as tempestades da vida tenham tentado ou estejam tentando te paralisar de alguma forma, te impedir de algum jeito, mas haverá paz. Pergunta assim: que paz é essa, pastor? É a paz que excede todo entendimento. Aleluia! Eu já mostrei aqui a nível de ensino para a igreja. Isso é muito bom, às vezes, se reportar a isso e falar novamente. Todas as vezes que você está em dúvida, a paz de Cristo é onde determina se você tem razão ou não. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 15. Porque disso a gente precisa entender. Eu quero saber se Deus está no negócio. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Ah, que coisa! Se a paz de Cristo reinar aqui dentro, me tomar por inteiro. Por que, pastor? Eu não sou guiado pelo coração? Claro que não. Provérbios 16. Você não é conduzido pelo coração. Você não pode ser. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso.
O texto diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Versículo 3 diz: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Quando você confia no Senhor, os seus desígnios são estabelecidos na sua vida. Não é o teu querer, não é o meu querer, é o querer dele. E quando ele estabelece, quem pode romper com isso? Quem pode tirar? Quem pode apagar? Escuta uma coisa, Romanos 8, eu vou entrar aqui, teologia sistemática, Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem é esse que acha que Deus escreve o seu nome no livro da vida, e aí você falhou, aí Deus vai lá, apaga o seu nome do livro da vida, aí você se reconciliou, aí Deus vai lá, escreve teu nome de novo no livro da vida que você se arrependeu, aí você foi lá, caiu de novo, aí Deus vai lá, apaga, e dá um trabalho esse negócio de apagar, escrever, ou o teu nome está no livro da vida ou ele não está, querido. Entenda uma coisa: em Cristo você é nova criatura, não há condenação, não há ninguém que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Se quiserem te apontar o dedo, deixe. Se quiserem dizer que você não é merecedor, deixe, porque nós não somos merecedores, estamos debaixo da graça, irmãos. Favor imerecido, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus vai dizer assim: ao invés de olhar o cisco no olho do teu irmão, olha a trave dos teus olhos. Os condenadores, eles têm a mania de nos olhar, de nos julgar. Irmãos, quando o amor de Deus te envolve, quando o amor de Deus te preenche, quando a presença de Deus vem e te enche, quando o Senhor vem e te reveste, por que Deus escolhe Jonas? A pergunta é essa que eu quero te fazer. Por que ele escolheu Jonas? Ele não sabe de todas as coisas? Sim, sabe, pastor. Ele não sabe de todas as coisas? Então ele sabia que Jonas ia para Tarsis, não ia para Nínive. Por que ele, então ele errou? Claro que não, irmãos. Ele não errou quando me escolheu e não errou quando te escolheu. Ele sabia de todo o processo. Mesmo assim, era Jonas o escolhido. Era Jonas que ia pregar para os ninivitas, e eles se arrependeriam. Acabou. Eu preguei esses dias sobre Jonas, quando ele reconhece: eu sou o problema, tá? Se vocês me jogarem no mar, qual era o pensamento dele? Eu não me matei, vão me jogar, eu vou nadar, não vou aguentar, não sou um nadador, vou boiar ali, se no meu caso, né? Vou nadar ali uns 3 segundos, 4 no máximo, 5, melhorei. 5 segundos eu vou dar umas braçadas, mano, mas quando eu cair na água, de jeito, acabou. Eu lembro de uma vez, nós estávamos, eu e a pastora, né? Fomos para Fortaleza e fomos andar de jangada. Eu falei: jangada, moleza, vamos embora. Aí botamos o colete aqui de colete. Falei: estou protegido, colete. Aí primeiro que o pessoal é muito engraçado, né? Eu perguntei assim: aqui não é próximo de Recife? Ele falou: então, não tem tubarão? Ele falou: tem muito. Eu falei: e tu está mandando a gente entrar na água? Aí ele disse assim: não, é que se pular todo mundo de uma vez, o tubarão não sabe quem ele vai pegar, então ele fica na dúvida e não pega ninguém.
Coisa louca, né? Ai, Jesus. Aí pulei, irmãos. Quando eu... colete abençoado. Que o colete não aguentou o meu peso. Irmão, quando eu voltei dizendo Jesus. Foi agora, levou um tempo, tá? Foram 2 segundos. Foi que eu vi, que eu falei colete não, e eu tentando segurar a corda. Deus sabia de tudo. E aí quando Jonas ele é lançado, Deus já havia preparado um grande peixe. E antes de Deus preparar o grande peixe, Deus fez com que o peixe comesse algas. Por quê? Porque algas para o peixe dá ânsia de vômito. Já tinha um processo de 3 dias depois que o peixe ia colocar Jonas para fora. Deus é perfeito. E aí eu falei sobre uma linha teológica que diz que quando ele é lançado, ele está molhado, porque está chovendo, está encharcado da água da tempestade. Quando ele é lançado, há uma linha teológica que diz que o corpo de Jonas não toca na água do mar. Que coisa! Imagina, o cara está caindo. Aí Deus vai lá, prepara um grande peixe que faz assim, ó, pega o cara no ar. Para de brigar com Deus. Ele é perfeito em tudo que ele faz. Então a porta formosa era uma maneira irônica de tratar aquilo que era para ser formoso, e não é profética. Porta formosa para a vida de algumas pessoas é uma porta profética. Repita comigo assim: não é, mas vai ficar. Não se converteu, mas vai se converter. Não se rendeu a Jesus, não tem ainda o brilho da face da presença de Cristo, mas vai ter, cara. Porta formosa, querido, um lugar de transformação. Eu já ouço os passos dos Pedros e dos Joãos, caminhando na direção da porta formosa. Eu creio em histórias que vão mudar, de pessoas que vão mudar, de casamentos que vão mudar, de dificuldades que irão se romper, de lutas que vão cessar, de batalhas que vão embora, de milagres que irão acontecer, de curas que se manifestarão. Você imagina se aquilo que foi doado por Nicanor brilhava e era exuberante, era bonita, mas ainda não tinha o brilho da essência do Evangelho. Porque como se tratava um lugar de culto, muitos já haviam passado por ali, mas os que haviam passado por ali não foram capazes de mudar a história de ninguém. Agora está vindo Pedro e João para mais um culto, mas que estão entrando capazes de mudar a história de alguém. O maior milagre aqui não foi o coxo, porque coxo, quando você olha, há uma identificação. Quando você coloca lá coxo no dicionário, você vai olhar que seria como uma mesa faltando um pé. O que significa isso? Alguém que faltava um pedaço, podendo ser. É isso, pastor? Não dá para a gente garantir. Mas nós vamos olhar as narrativas de Flávio Joséfo,
E nós vamos ver que ele é muito bem definido quanto a isso. Então ele declara esse coxo como alguém que não possuía, dos joelhos para baixo. O que significa isso? Imagina a luta na cabeça de Pedro. Rapaz, esse cara não tem. Uma coisa é estar mirrado e vai ganhar vida, uma coisa é atrofiada e outra coisa é não ter. E aí, nessa linha de Flávio Joséfo, é como se ele dissesse assim: eu não vou te dar ou te restaurar o que você um dia teve ou o que você já tem, só precisa ganhar vida. Eu vou te dar o que você nunca teve. O maior milagre na vida desse homem, aonde os apócrifos, os livros apócrifos vão chamá-lo de Demétrio, porque a Bíblia não fala o nome, mas não importa se o seu nome não é dito, não é escrito. Lembre-se sempre de uma coisa: o irmão de Pedro só é citado 2 vezes na Bíblia. Dentre as 2 vezes, ele é aquele que vai apresentar Pedro para Jesus. Olha que coisa, seu nome só é citado 2. Mostra que ele é menor que Pedro? Não. Mostra que se não fosse ele, não teria um Pedro que no seu primeiro sermão 3.000 se convertem, no seu segundo sermão 5.000 se convertem. Então pode ser que você não seja Pedro, mas que seja Marco, que seja alguém que vai apresentar alguém que vai mudar a história de muitos. De repente você olha e diz assim: mas eu me sinto tão pequeno. Mas é na tua pequenez que Deus faz coisas grandes. É na sua pequenez que Deus vai lá. Então seja o menor. Os discípulos perguntam: Senhor, quem vai ser o maior? Eles estão preocupados de quem vai ser o maior. Aí Jesus vira e diz assim: ó, para ser o maior tem que ser menor que João Batista. Aí ele vai usar João Batista como referência de tamanho, para ocupar posições ilustres. Seja servo dos servos, irmão dos irmãos, companheiro dos companheiros, alguém apto para servir, para colocar, para se dar, para se oferecer, para dizer: Deus, pode ser que eu não chegue, mas se ela chegar, se ele chegar, eu estou satisfeito. Eu fiz quinta-feira 15 anos de ministério pastoral. E o pedido que eu quero fazer a Deus com os próximos muitos anos que virão, digo um amém por isso. Os próximos muitos anos que virão é de, a partir desse momento, preparar caminhos para outros. Porque daqui a algum tempo eu quero fazer diferente. Eu quero poder sentar e poder ouvir aqueles que vão estar aqui trazendo a boa palavra, lançando a boa semente, pregando as boas novas, sabe? E aonde eu não pisei, aonde eu não fui, aonde Deus não me permitiu fazer, ou o que Deus não me permitiu fazer, que vocês façam. Amém. É isso que importa. É isso. Então eu falo a respeito de um coxo que é posto numa porta por nome de Formosa. De repente a sua vida hoje não tem nada de formosura. De repente o que você vive hoje não tem nada de formosura. De repente o que você viveu no passado, você tinha até vergonha de contar. Você tinha até vergonha de relatar para alguém. Você olhava para a sua vida, você dizia: poxa, quantas vezes eu, garoto, via minha mãe nos bares. Quantas vezes eu vi minha mãe embriagada. E no auge de estar embriagada, manifestando. Que vergonha, irmãos.
Só que, segundo Reis, 1 Reis, capítulo 19, do versículo 4, na parte final desse versículo, Elias vai dizer: pois não sou melhor do que meus pais. Aquela mulher, digo, minha mãe, causou muita vergonha. Até que um dia, Pedro e João cruzou com a vida dela. Em outras palavras, alguém trouxe a boa semente, a boa palavra, as boas novas. E aí, ela se converte. Quando se converte, já havia descoberto um câncer, que já estava completamente consumida por ele. Eu lembro, antes dela falecer, uma carta que ela colocou dentro da Bíblia. Nessa carta que ela colocou dentro da Bíblia, era um pedido de oração. Eu, como caçula, 10% era correlacionado aos irmãos, os outros 3%. 90% era para o caçula, dizendo assim: Deus, faz isso, dá um bom emprego para ele, dá uma vida digna, dá uma família, dá uma... Eu quero te dizer que Deus ouve as suas orações, mamães. Deus atende às suas orações. De repente você está achando que está passando desapercebido, mas não está passando não. Deus atende às suas orações. E depois de anos, quando eu fui achar essa carta, eu vi se cumprindo aquilo que ela havia pedido a Deus, para mostrar que a Porta Formosa não é uma ironia do destino, mas que a Porta Formosa é um ato profético de alguém que vê e diz assim: hoje está assim, mas isso que hoje está assim não vai permanecer assim. Deus hoje vira para nós e diz: olha, o que está assim não vai permanecer assim para sempre. Alguém pagou um preço, alguém aceitou Jesus primeiro. Eu lembro do dia em que minha mãe foi batizada com o Espírito Santo em casa. Quando eu digo batismo com o Espírito Santo, desculpa, dentro da teologia, essa questão, na verdade, o dom de línguas estranhas, às vezes melhora, porque de repente tem alguém me assistindo, e a gente sabe que o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo, é a presença dele em nós, e o dom de línguas, uma outra coisa, é completamente diferente. Às vezes é bom deixar isso claro, porque senão a gente acha que aqueles que não creem nos dons não têm o Espírito. Não é nada disso, irmãos. Por favor, é bem distinto uma coisa da outra. Mas eu lembro dela falando em línguas. Era meio-dia. Um pastor da igreja que nós éramos, pastor Laurindo Filho, era um menino. Laurindo Filho, filho do bispo Laurindo pai. Laurindo Filho era um garoto, tinha 17 anos, já era pastor. E minha mãe dizia assim: não, eu não gosto de ir na reunião com ele, porque ele é muito menino. E aí era esse mesmo menino que fazia a oração do meio-dia na rádio. E minha mãe estava lá ouvindo a rádio. Daqui a pouco eu vejo ela falando em línguas estranhas, e aquela coisa, eu falei: Jesus, na minha mente eu pensei assim: manifestou de novo. Aí eu chamei minha tia já era obreira da Igreja Universal na época, sabe, foi a percussora, foi quem iniciou, foi quem nos levou para Cristo. E aí eu vou lá no quarto do meio, eu digo: tia, eu acho que minha mãe está manifestada. Aí minha tia já vem, né, obreiro da Universal, né, irmãos, já vem doido para pegar o capeta, né, irmãos, já vem seco para botar a mão no... ela veio que veio, né. Quando ela veio, irmãos, que ela viu que era o Espírito Santo, as duas se abraçaram, eu fico todo arrepiado, e começaram a falar em línguas juntos.
Eu sei o que é isso, eu sei o que é a presença de Deus dentro de casa. Eu sei o que é a porta formosa, irmãos. Eu sei o que é o mundo dizer que não tem exuberância, que não tem, que o que diz ser não é. Mas Deus que olha do alto e diz assim: eu vou fazer aquilo que não é passar a ser. Eu vou fazer aquilo que não tem condições de ser passar a ser. Vai se cumprir na tua vida. Aí eu encerro dando o verdadeiro significado de formosa. Olha o que significa. Deixa eu só abrir aqui. Oh Jesus. Olha o que significa. Formosa, algo que floresce abundantemente na estação certa. Algo que floresce, coloca pra gente aí. Formosa, algo que floresce abundantemente na estação certa. Ah, Jesus, não frutificou ainda, porque não está na estação certa. Na estação certa vai florescer, irmãos. Repita comigo, diga assim: as flores são mais importantes do que os frutos. Por quê, pastor? Porque não existe frutos sem flores, e as flores é o sinal dos frutos. Então, quando eu digo que elas são mais importantes, é porque através das flores você já vê o fruto. Floresceu, vai frutificar. Então não frutificou ainda, mas está dando flores. Então Deus já está te dando sinais de que vai. Você está entendendo? Frutificar agora é só uma questão de tempo, mas já está florescendo a tua vida. Já tem coisas acontecendo na sua vida. É para Jesus. Se for, pode bater palmas. Vamos lá, vamos ler juntos? Vamos lá? Ah, gente, semana que vem. Aí, a irmã crê. É isso, o irmão também. É isso. Ó, eles disseram que dessa semana não passa. Não tô... Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos ler juntos? O que significa formosa? Algo que floresce abundantemente na estação certa. Aleluia. Amém? Algo que floresce abundantemente na estação certa. Ponto. Se quiser bater uma foto, pode bater. Enquanto os trabalhadores se preparam aqui, eu quero te dizer que é chegado o momento de nós abençoarmos a casa de Deus.